23 de setembro de 2019. Esse é o seu canal de notícias. Hoje nós vamos trazer para você todas as mudanças propostas na PEC paralela da reforma da Previdência Social. Meu amigo, o texto principal tem como um ponto a inclusão de servidores de estados e municípios nas regras previdenciárias. Será que isso vai acontecer? Não vai acontecer. O que vem por aí na PEC paralela, você confere agora. A reforma da Previdência já é um fato na vida dos trabalhadores brasileiros e será votada na próxima quarta-feira. Ela prevê, entre outras coisas, aumento no tempo de contribuição para recebimento da aposentadoria integral, 40 anos, e a idade mínima 62 para as mulheres e 65 para os homens pedirem o benefício junto ao INSS, e também muda a regra de cálculo para aposentadorias e pensões, por exemplo. Bom, para aprovar a proposta de emenda constitucional, a PEC 06, que trata dessas mudanças, o relator do texto no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, propôs uma PEC paralela, a número 133/2019. Meu amigo, contém os principais pontos modificados pelos senadores. No texto, o parlamentar prevê a inclusão de servidores de estados e municípios na reforma e outras alterações, como a cobrança de contribuições previdenciárias de alguns segmentos. Com todas as mudanças previstas na PEC paralela, a estimativa é economizar 505 bilhões em 10 anos. Para especialistas, articular a PEC paralela é uma estratégia de parlamentares favoráveis à reforma da Previdência. O objetivo seria agilizar a implementação de novas regras e evitar mudanças na proposta principal, o que faria o texto retornar à Câmara dos Deputados, e isso demandaria mais tempo. Então, os senadores propuseram relevantes mudanças de justiça fiscal. Então, pela revisão das renúncias previdenciárias de baixo impacto social, particularmente as feitas em benefícios de grupos econômicos que podem arcar com as contribuições. O momento da reforma da Previdência é um momento de correção de distorções, seja elas nas despesas, seja elas nas receitas, assim afirmou o senador Tasso Gereissati. Um outro ponto destacado pelo relator é a revisão das renúncias previdenciárias, reoneração do agronegócio exportador e também de mudança no Simples, que passará a cobrar contribuições menores para financiar benefícios previdenciários concedidos em decorrências de acidente de trabalho ou exposição de agentes nocivos. Essas medidas, segundo Gereissati, devem resultar em uma economia de 505 bilhões. A cobrança de alíquotas menores do Simples já é prevista na Constituição. A autorização da contribuição diferenciada está nos parágrafos 11 e 12 do artigo 201 da Constituição, tanto que o INSS permite a contribuição, inclusive das donas de casa, explica Adriane Bramante. É necessária a revisão das renúncias para as entidades filantrópicas que oferecem pouca contrapartida à sociedade, especialmente no setor de educação, avalia o senador, antes com as regras mais duras para o reconhecimento, o que é praticamente inviabilizar a concessão às aposentadorias especiais
também entrou na PEC paralela. Os senadores querem aprovar regras menos duras para trabalhadores expostos à periculosidade, como motoristas, frentistas, vigilantes e eletricitários, por exemplo. Bom, veja agora alguns pontos que a PEC paralela vai tratar. Primeiro, pensão por morte. Na PEC paralela, define que nenhum pensionista terá, no caso, renda formal inferior a um salário mínimo, e a cota por dependente será dobrada no caso de menores de idade. Impacto negativo, 40 bilhões em 10 anos. Texto da Câmara prevê que o benefício familiar será de 50% do valor, mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Outra situação é a aposentadoria por invalidez, que mudou o nome para aposentadoria por incapacidade. Na PEC paralela, define que haverá acréscimo de 10% na aposentadoria por incapacidade em caso de acidente. Impacto negativo, 7 bilhões em 10 anos. O texto da Câmara prevê que o benefício passa a ser de 60% mais 2% por ano de contribuição que exercer 20 anos. Tempo mínimo de contribuição. Mais um ponto aí que estará sendo discutido na PEC paralela. Prevê tempo mínimo de contribuição de 15 anos, inclusive para os homens que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Texto da Câmara prevê somente para homens 15 anos que já estão no mercado de trabalho. Deputados e senadores criaram um limbo jurídico. O leitor certamente fica confuso com tantas propostas em tramitação no Congresso, ainda mais quando tratam do mesmo tema, reforma da Previdência, mas porque depois de ter uma proposta oficial e aprovada pelos deputados, apareceu uma paralela? Por quê? Bom, porque se o senador alterasse o texto aprovado na Câmara dos Deputados, a proposta teria de voltar para ser analisada e votada novamente pelos deputados, e isso demandaria mais tempo. Se as regras incluídas na PEC paralela não forem aprovadas em conjunto com a PEC principal, o trabalhador pode ficar sem benefícios melhores. Cria-se um limbo jurídico, adverte Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. A reforma da Previdência não é a salvação da economia, assim como a reforma trabalhista feita no governo Temer não aqueceu a economia e nem gerou empregos, como eles prometeram. Pelo contrário, só piorou a situação dos trabalhadores, afirma. Adriane Bramante ainda alerta que, entre a aprovação da PEC 06 e a tramitação da PEC paralela, haverá um limbo jurídico, ou seja, enquanto a PEC paralela não for aprovada, ninguém saberá que regras no caso aí, o INSS vai seguir para conceder os benefícios como pensão por morte e aposentadoria especial, que terão novos critérios para serem concedidos no INSS. O correto, avalia a advogada, seria aprovar as duas PECs ao mesmo tempo para não prejudicar os segurados. Quem precisar do benefício vai poder esperar a aprovação de uma nova lei. E quem está aguardando a concessão do benefício? Depois da aprovação da PEC 06, qual lei que vai valer na hora da concessão? Questiona a advogada. Benefício não pode ser menor que o mínimo. Na pensão por morte, a PEC paralela impede que o valor do benefício pago a dependentes de trabalhadores da iniciativa privada não pode ser menor do que um salário mínimo, ou seja, hoje R$ 998. Esta regra vale apenas para trabalhadores do regime de previdência social, ou seja, para quem trabalha de carteira assinada. Isto significa que os dependentes de um servidor público poderão receber os benefícios
abaixo do piso nacional, já que a PEC da reforma prevê o pagamento de apenas 60% do valor da aposentadoria que o falecido tinha direito. Já no percentual pago a dependentes em caso de morte do titular, a PEC paralela propõe aumentar de 10% para 20% o índice da pensão por morte a que terá direito um dependente até 18 anos. No caso da pensão por morte, a PEC prevê que a conta será de 60% da aposentadoria do segurado que morreu, acrescido de 10% para cada dependente, limitado a 100%. Se a viúva aposentar, o governo não vai permitir que ela acumule os dois benefícios de forma integral. Terá que escolher o de maior valor. Para algum, no caso aí, para o segundo benefício, o viúvo ou a viúva só ganhará o dinheiro e o direito de receber até 80% do valor, caso o pagamento seja de até um salário mínimo, ou seja, R$ 998. Se for entre 1 e 2 salários mínimos, R$ 1.996. A redução é de 60% entre 3, aí no caso, R$ 2.994 e 4 por R$ 3.992 receberá 20%. Auxílio para baixa renda não muda. Em relação à PEC principal, já aprovada na Câmara, Tasso Gereissati propõe retirar trechos do texto aprovado por deputados. Um deles são alterações no benefício de prestação continuada, o BPC, que teria impacto negativo de 25 bilhões em 10 anos. O outro trata da aposentadoria especial. O senador excluiu a necessidade de acrescentar pontos anualmente na fórmula de aposentadoria de trabalhadores expostos a agentes nocivos, o que resultaria em um impacto negativo de 6 bilhões em 10 anos. Segundo o relator, como se trata de supressões, não há necessidade de incluir estes dois casos na PEC. O impacto negativo deles, respectivamente, é de 25 bilhões e 6 bilhões. O impacto fiscal negativo com as mudanças seria, segundo o relator, de 98 bilhões em 10 anos para Tasso Gereissati. Porém, os 505 bilhões com as medidas previstas na minuta da PEC paralela compensam essas alterações. A adoção integral por municípios e estados da regra do regime próprio da Previdência dos servidores da União, através da aprovação da lei apresentada por governadores e prefeitos, vai gerar um impacto fiscal de 350 bilhões de reais. E aí, tá preocupado com a PEC paralela? Tá confuso com essas duas PECs que vão ser aí votadas essa semana? No caso, primeiro vão votar a PEC 06 e depois vão dar início à PEC paralela. Se você quer saber mais, fica ligado no canal de notícias, se inscreve aí no canal. Se você tem dúvida, é só deixar no comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e fique atento. Essa semana é a semana decisiva para poder ver o que vai acontecer com as aposentadorias, pensões, BPC e muito mais lá em Brasília. E a gente vai monitorar tudo isso para você no canal de notícias. Então fica ligado. Você conferiu hoje as mudanças da proposta na PEC paralela da reforma da Previdência, que vai mexer com os servidores dos estados e municípios, BPC Loas, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Mais informações a gente vai trazer no decorrer da semana. Então, se você quer saber mais, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e fique atento. Saiu a matéria lá em Brasília, o bicho pegou em Brasília, a gente traz tudo pra você no canal de notícias, o canal que mais cresce. Vem junto!